Olá, pessoal! Bem-vindos novamente! Tudo bem, gente? Vamos começar mais uma live de perguntas e respostas. Hoje o nosso bate-papo é com a obstetriz Ana Paula Garbulho. Vamos ver se ela já chegou aí com a gente. Bem-vinda, Ana! Nosso bate-papo hoje é sobre pós-parto e a laser terapia. Tudo bem, Ana? Oi, Dai, tudo bem? Oi, meninas. Olá a Obrigada todos. pela participação. A Ana é nossa parceiraça nos cursos de laser terapia no pós-parto, né, Ana? Já estamos indo aí para nossa 11ª ou 12ª turma. Agora esqueci. Acho que Eu décima também primeira turma. nunca acompanho esse número, Até mas preciso é pedir ajuda aí para Joyce, o nosso backup aí, Joyce. Qual que é essa turma que vai começar na semana que vem? E também a gente está fazendo essa live, mas a gente até teve que reabrir vagas, porque a gente já tinha encerrado, né, as vagas. Sabia, Ana? Completou final de semana passada, a gente fechou com as vagas. Mas como a gente está fazendo a live hoje, para quem participar e entrar em contato aí no WhatsApp, a gente vai conseguir abrir uma exceção, tá? Mas a gente tem muito. outras turmas chegando aí, agosto está chegando uma nova turma aí de laser terapia no pós-parto. Bom, Ana, vamos começar falando de você. Posso te entrevistar, né? Eu queria que você contasse para todo mundo que está aqui, o pessoal que está entrando, qual que foi a sua história, né? Como que o laser chegou na sua vida e também a parte de obstetriz, trabalhar com pós-parto. Como que foi? Obrigada, Dai. Antes da gente começar essa entrevista, queria comentar do enorme prazer que eu tenho em fazer parte do curso com vocês, que para mim foi uma imensa honra. Não posso falar agora, amor. Gente, é isso, né? Os filhos. Pandemia, filhos em casa. A mãe não pode falar agora. E aí, quando eu fui convidada por vocês para fazer parte do curso, foi uma imensa honra, né? Porque eu comecei na Laser como aluna, me apaixonei pelo nível de conhecimento que você e a Cássia transmitiram. E aí a gente já vai falar sobre qual foi a minha trajetória no processo do laser, a ponto de me apaixonar perdidamente, de ser tema do meu TCC. É, e no fim das contas, assim, o meu orgulho é de saber que hoje a gente oferece o melhor curso de laser terapia no pós-parto do Brasil. Eu ouso dizer isso porque eu sei o know-how que cada uma de nós tem na nossa área, né? Então, quando eu entro para ouvir vocês falando de PDT ou de como laser age, e quando eu entro para falar de amamentação, eu sei que cada uma de nós tem muito know-how daquilo que está falando. Então, é muito prazeroso. Quando alguém fala assim, Ana, me indica um curso. Com certeza eu te indico. É muito prazeroso para mim, sim. Faz assim, deixa minha consciência muito leve, muito tranquila de falar. Uhum. Mas vamos lá, como é que a laser terapia chegou na minha vida, né, Dai? Eu tinha ouvido falar de laser em 2016, nem faz tantos anos assim que eu tô nesse mundo, mas me sinto há muito mais, né? Sim. E, e eu fui fazer o curso com o pretexto de usar isso na minha profissão, mas na verdade, talvez você se lembre, na época meu pai estava em estado terminal de câncer Lembro, e lembro. eu fui muito mais assim pensando em cuidar do meu pai. Eu fui fazer o curso de feridas, na época não tinha um curso só para pós-parto. Então eu pensava assim, bom, meu pai tá cheio de úlceras de pressão e nesse estado terminal e tudo mais. E aí eu fazia o ILIB, tudo que eu aprendia na aula, à noite eu chegava e fazia com ele. E eu fui vendo assim o quanto o laser era incrível, assim, a primeira vez que eu fiz ILIB, ele acordou, ele conversou com a gente, ele comeu, que eram coisas que ele não estava fazendo há muitos dias. Sim. E aí eu falei, nossa, o pé, aquele pé imenso, inchado por causa de uma trombose, não podia drenar.
E aí eu fiz nos pontos, fiz a laser puntura, que vocês me deram dicas Sim. no curso e tal. E aí eu mostrava as fotos para a família, e a família ficava, meu Deus, que milagre é esse que você está fazendo e tal. E aí eu me apaixonei imensamente, eu usei muito pouco tempo laser com meu pai. Eu fiz o curso em junho e em 5 de julho ele faleceu, mas foi bem suficiente para eu ver que era mesmo incrível o resultado. E aí, depois disso, eu fui para a área do pós-parto, efetivamente. Mas eu já tinha certeza absoluta que era um aparelho incrível, que era um tratamento incrível, que tinha muito resultado. E o primeiro períneo que eu peguei, por ser obstetriz, eu estava com o aparelho lá, né, no parto, e aí o primeiro períneo logo de cara já foi um resultado incrível, que são fotos que eu uso até hoje, né? Períneo, né? É uma coisa que dá um super resultado. Muito legal. Super. E aí foi o meu cartão de visita, porque todos os médicos com quem eu trabalhava, eu falava assim, eu tô trabalhando com laser terapia, você já viu? Olha isso aqui. E aí eu mostrava para eles no meu celular e eles faziam, meu Deus! E aí, eu lembro de ter parcelado o aparelho em 10 vezes na época, Dai. E ele se pagou em 2, 3 meses, assim, foi muito rápido. Eu falei, cara, esse negócio é muito incrível. E fiquei muito apaixonada. E aí o tema do meu TCC do ano passado, da minha pós-graduação, foi laser terapia no períneo. E no fundo, eu morro de vontade de produzir ainda um artigo, um conteúdo referente a laser nas mamas, embora a gente tenha. Eu adoraria que a gente tivesse um bem feitinho, assim, cheio de evidências para a gente poder discutir ainda mais. Esse Ai, foi o muito meu legal. trajeto. Muito legal, muito legal. E Ana, assim, hoje em dia, né, a gente vê muita procura das consultoras de aleitamento e também a gente recebe no nosso site muitos pacientes procurando, então, laser terapeutas, né? Porque, olha, eu tô com dificuldade de amamentação, eu quero laser, eu quero parar de sentir dor, né? Realmente o laser dá esse up aí no aconselhamento materno? Fala um pouquinho sobre as vantagens de você ter mais essa ferramenta, que na verdade é um auxílio, né, no maravilhoso trabalho que vocês fazem. Certo. Dai, eu sempre falo isso nos cursos, e quem fizer o curso com a gente agora na semana que vem vai me ouvir falar isso de novo, né? O laser, além de ser uma ferramenta incrível pela sua ação, que é inquestionável, ele traz um outro benefício, porque geralmente o laser a gente faz pacotes, né? Eu sempre incentivo as alunas a fazerem pacotes de sessões de tratamento, e esses pacotes, na verdade, eles nos permitem ir lá e reforçar o manejo clínico do aleitamento. Tem muita gente que é resistente à ideia do laser porque fica dizendo assim, não é o laser que resolve, é o manejo clínico. E eu falo, sim, é o manejo clínico, e a associação do manejo clínico com o laser é o que há de super top, assim, diamante, né, na assistência. Então, a ação do laser é inquestionável, mas o laser sozinho não vai fazer nada. Então, assim, se a gente pensasse assim, se o laser fosse acessível, se custasse R$ 150 um aparelho de laser, todo mundo então ia conseguir amamentar? Não, porque você precisa saber o que fazer com o aparelho, né? Eu conheço muitas consultoras que compraram o aparelho e falaram assim, me passa um protocolo. Eu falo, olha, não é isso. Não é só você ter um protocolo, é você entender o que você está fazendo naquele tecido, qual a dosimetria, que é uma coisa que a gente faz muito no curso, né? Que eu aprendi quando aluna e hoje a gente passa muito isso para as meninas. Não é simplesmente pegar um protocolo, o protocolo é XYZ, faça. É fazer a pessoa Sim. entender a ação do laser para calcular a dosimetria, para repensar a dosimetria. E aí, quando você associa, então, uma dosimetria perfeita a um manejo clínico de ponta, não tem o que dizer. Há pouco tempo, sei lá, ano passado, ser laser terapeuta era um diferencial. Agora, é quase que, assim, se você Fundamental. não é laser...
as mulheres ligam e falam assim, oi, Ana, eu peguei seu contato, tal, 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 eu queria saber como é que funciona as sessões de laser. Elas não perguntam assim, você faz laser? Né? É. Do tipo, toda consultora em amamentação hoje já trabalha com a laser terapia também, é uma carta a mais na manga. Mas tem gente fazendo perguntas aqui, eu não sei se você está vendo Tô pergunta de acompanhando. Pode continuar que depois a gente volta. Uhum. Tá bom, tá bom. Mas assim, já não chega a ser um diferencial, ele é necessário, é necessário. E o que eu mais gosto das sessões de laser é o fato de eu poder voltar, reforçar as informações. Então, às vezes as alunas perguntam assim para mim, mas Ana, no curso de consultoria em aleitamento, né, de capacitação mesmo. Mas Ana, assim, o laser é super rápido, são segundos, e aí, você vai cobrar, vai ficar 2 minutos na casa da pessoa? Eu falo, não. Quando você chega, você tem todo aquele seu protocolo, e aí às vezes ela tá amamentando, você vai aproveitar para olhar de novo a pega, ou ela vai pedir para você, enfim, de repente, o que já aconteceu muitas vezes, né? Daí eu vou para fazer Sim, mama, mas aí eu falo para ela assim: você teve episiotomia, você teve uma laceração, você teve uma cesariana, vamos aproveitar fazendo a sua cicatriz. E claro. aí você vai fazendo a cicatriz da cesárea, você vai fazendo o períneo, você vai tirar dúvida. Então, as minhas sessões de laser, elas duram no mínimo 45 minutos, porque eu sempre vou reforçar informações. Muitas vezes eu vou fazer um ILIB. Peguei um caso Uhum. recentemente, assim, que ela estava com uma alergia de pele horrorosa. E aí eu fui para tratar a mama, mas eu falei, vamos fazer... é, O Vamos fazer o ILIB. ILIB para te ajudar com esse processo alérgico e tal. Então, assim, teoricamente seria ali 1 minuto de atendimento, mas aí eu fiquei ali mais 30 minutos conversando, ouvindo, e ela desabafando. Então, assim, o processo do laser, para mim, está para além da ação da luz. Está muito além da Sim. ação da luz, né? E é muito prazeroso. E às vezes, assim, o que eu faço? Eu uso o ILIB para pôr essa mãe para descansar daí, sabe? Eu falo pro Com companheiro, olha, você certeza. pode ficar com o bebê, porque ela vai fazer uma sessão agora, eu vou deixar o quarto escurinho, e aí eu fico, ó, muda ali do lado, para ela dormir 30 minutos, entendeu? É um Então, descanso prescrito. prescrito, justamente, assim, em É forma de muito legal. tratamento. E também, né, Ana, se a gente pensar em todos os benefícios do laser, né, no pós-parto, esse benefício aí do relaxamento, excelente, né? Até leite melhora, né? Aquelas mamães que estão com problema de produção de leite, né? A gente tem até o protocolo para dar uma estimulada. E relaxamento é uma das técnicas, né? E você ter essa desculpa, estou agora precisando fazer o laser, então me deixa aqui 30 minutos. Excelente. Então, nessa para a gente pontuar, quem está aí, né, vendo a gente, quem não conhece a laser terapia, a gente tem áreas diversas de atuação. O laser é um complemento, né, para as consultoras de aleitamento, mas ele também trabalha com pós-operatório de períneo, pós-operatório de cesárea, alteração, né, de sensibilidade, parestesias na região da cesárea, até hemorroida, né? A gente dá protocolo no curso, né, Ana? Que é Sim. muito comum também na gravidez. E também a questão, lógico, da amamentação, né? Das feridas. E é muito mais legal, por exemplo, quando você vai ensinar uma mãe como amamentar, é muito fácil a gente ensinar a técnica, mas se ela tiver com a mama ferida, não adianta ensinar a técnica, ela não consegue pôr o bebê para mamar. E aí que vem o milagre do laser, né? Que ele vai tirar essa dor, possibilitando então que essa mamãe consiga praticar toda a teoria, toda a técnica que a consultora em aleitamento fez. Então eu acho que hoje em dia, né, Ana, a gente tudo bem que agora a gente deu essa parada geral, acho que todo mundo tá mais, não sei, se tá mais relaxado, se tá mais estressado, há controvérsias, mas eu acho que a amamentação, ela tem um histórico, né, Ana, de ser difícil. Eu lembro que existiam as damas de leite antigamente, né? A minha avó mesmo um dia me contou que, nossa, teve 5 filhos, todos sangravam na hora de amamentar. Então, eu acho que as nossos antepassados, né, as nossas gerações anteriores sofreram muito com o aleitamento. E eu Sem acho que dúvida. hoje também a vida moderna, ela traz toda
insegurança, né? Essa cobrança, e as mães querem amamentar, mas não tem técnica, ou tá com a mama ferida. Então, eu acho que é muito, muito, muito importante para as crianças que estão chegando aí terem uma consultora de aleitamento, né? A gente poder divulgar que existe essa profissional maravilhosa e que tá tudo bem chamar essa profissional, é uma técnica, eu quero amamentar meu filho. Olha os benefícios de não dar leite artificial, de, né, os benefícios psicológicos, de formação maxilomandibular, afetivo, né, Ana? De vínculo, Sim, né? sim. Na Deixa eu verdade, contar uma história. Só deixa eu contar uma história antes de você continuar. Eu nunca vou esquecer uma paciente que eu tive, eu também faço o aconselhamento de amamentação, e uma paciente minha, eu te liguei e falei, Ana, não sei como resolver esse caso. E aí você falou assim, eu nunca vou esquecer. Isso foi uma dica de ouro, assim, maravilhosa. Ela falou, Dai, põe essa mãe para dançar com o bebê, pele a pele, por uns verdade. 30 minutos, 40 minutos, para resgatar o vínculo. Que o bebê ele chorava, ele queria o peito, mas chorava e saía fora do peito. E aí, nossa, lógico, vínculo, não tem mais vínculo. E foi o que resolveu. Inclusive, essa paciente minha era médica e estava na casa da mãe, né? A mãe que cuidava do nenê para descansar. E eu achei que mudou muito essa dica. E você dá muitas dicas boas no curso, né? Dessa sua vivência maravilhosa. Então, eu vou ser sempre sua aluna, né, Ana? Você sabe. Mas conta, o que você ia E contar? Eu te tem. interrompi. Não, imagina. Você sabe que eu não vou mentir, eu já recebi muitos convites de pessoas que falaram: vem dar o curso aqui, vem dar o curso. Eu falo: não vou, porque eu dou o curso com as meninas da Laser. Elas têm o know-how que eu não tenho para tratar o assunto laser com propriedade. Então, eu posso discutir protocolo, eu posso falar muito de amamentação, mas a minha segurança em dar esse curso é porque eu estou do lado das melhores. Então, eu fico muito em paz. Por isso, eu vou ser sua aluna sempre, Dai. Obrigada. Eu assisto 1 milhão de vezes a aula de vocês e sempre acho que, nossa, mas eu não vi isso da última vez. Mas, assim, a dor mamilar, ela é a segunda causa de desmame mais efetiva, né? A primeira é a sensação real ou imaginária de pouco leite, e a segunda causa é a dor mamilar. Então, a gente pensa assim, a sensação de pouco leite, a gente pode tentar lidar com o laser fazendo protocolos de estímulo, né? E muitas vezes isso, não só pelo efeito do laser, mas pela sensação que essa mãe tem de estou fazendo algo, também ajuda a aumentar essa produção. E para dor, são os protocolos de analgesia, ou mesmo de cicatrização, muitas vezes porque está bem machucado. Mas aí é que entra a associação de duas coisas perfeitas, que é você ter um ótimo know-how em manejo clínico de aleitamento. Então, é nunca parar de estudar. Eu estou essa semana fazendo um curso de tópicos avançados em aleitamento. E aí alguém virou para mim e falou, mas você dá curso? Eu falei, gente, quem dá curso não pode parar de estudar. Eu que o digo. E ler artigo, ir atrás e estar sempre olhando os congressos internacionais é uma correria, é isso aí mesmo. E aí, então, assim, a gente não pode parar de estudar nunca, nunca achar assim, não, mas o que eu sei é suficiente, o que eu sei tá bom. E os improvisos, então, né, Dai? Quando eu te contei essa história do dançar, foi um improviso de um atendimento que eu falei assim, meu Deus, eu não sei o que eu faço, esse bebê não pega, o peito tá aqui, o leite tá aqui, a mãe tá aqui, o colo tá aqui, o que que eu faço? E no improviso, muito no sentir, eu falei assim, olha, fica pele a pele com esse bebê e dança, e aí, pá, funcionou. Teve uma outra que eu coloquei no chuveiro, a mãe e a filha, quase que eu entrei no chuveiro junto, porque eu tava desesperada já, assim, meu Deus, essa neném não pega o peito, o que que eu faço? E aí a neném super relaxou e pá, pegou o peito, e eu, uau! E às vezes é muito naquele momento, assim, do tipo, Senhor, me faça instrumento aqui, né? E quando a gente associa todo o nosso conhecimento com ferramentas, porque o laser ele é uma ferramenta efetivamente, né? Aí você fala, pô, eu tô dando o meu melhor, assim, tem tudo para fluir bem e, enfim, todo esse suporte que eu posso oferecer. A gente está
sempre sendo desafiada nessa área, né, Dai? Você também faz manejo clínico aí em Campinas, você sabe que a gente está sempre sendo desafiada. Então, a gente vai dominar os protocolos, a gente vai dominar as técnicas, mas a gente vai o tempo inteiro falar o que mais que eu posso trabalhar aqui, né? Então, hoje, por exemplo, eu converso muito com as amigas aromaterapeutas e a gente vai associando. Isso é muito legal, associar as técnicas, né, Ana? Exato. Acupuntura, né? E aí fazer laser puntura também. E aí, por que não, por exemplo, olhar e falar assim, mas e o bebê, ele tá bem? Esses dias eu fiz um atendimento, tô fazendo pouquíssimos presenciais, mas não tem jeito, tem caso que ou você vai lá e atende, ou essa mãe vai desistir de amamentar pela dor, pelo nível que está. E aí ela falava assim, eu não tenho posição para amamentar minha bebê, porque ela ficou em fototerapia e ficou muito tempo com fralda suja e tudo mais, e ficou muito assada. Eu falei, não, bora, com laser aqui também, né? Então, assim, você olha que você tem uma ferramenta na mão que pode te ajudar em muita coisa, porque, afinal de contas, um bebê assado também não mama direito. Sofre para dedéu, né? Não, é um incômodo, né? Tadinho do bebê. E é tão comum, né? A gente acha que não é, mas até o leite, dependendo do leite que dá artificial, acaba tendo essas assaduras, né? Mudança de alimentação. Até em bebê maior, né? Começa a introduzir a parte alimentar. Nossa, eu lembro, um dos meus filhos tinha assadura, o outro não. E aí a gente vê, bom, gêmeos, né? Totalmente diferente. Mas um tinha muita assadura, o outro nada, nunca teve. Então eu falo, nossa, como o laser na assadura ajuda. Nossa, é de um dia para o outro, é na hora, né? A cor, o vermelhão some na hora, é fantástico. Eu peguei e na sua casa também você deve usar bastante, hein, Ana? Com seus filhos? Muito, muito. Anteontem, o meu aparelho não estava comigo, eu estava com a minha sócia, porque a gente está revezando o aparelho. E aí, o dela está em manutenção. E aí, ela virou para mim e falou assim, eu tenho um atendimento e tal. Aí, minha filha virou e fez assim à noite. Mãe, uma dorzinha aqui, assim, ó. Você pode fazer um laser? Aí eu, filha, bem hoje. Eles pedem, né? É verdade. Um dos meus filhos também, o amiguinho cai na rua, mamãe, o laser. O amiguinho caiu. Aí eu falei, não, vamos lá, vamos fazer luzinha. Teve um Halloween, assim, antes da pandemia, né? Quando a gente tinha vida normal ainda, que as crianças estavam pedindo doces no condomínio e um dos amiguinhos caiu e ralou o joelho. Mas na hora, minha filha fez, espera, minha mãe te ajuda, e veio gritando. Mãe, ele ralou o joelho. Eu falei, chama ele que a gente faz o laser. Aí colocamos ele sentadinho. Isso aí. Fizemos o laser, pedi autorização para o pai da criança, obviamente, né? Falei, não tem nenhum probleminha de saúde, não tem. Falei, olha, uma luzinha que a tia vai fazer. Ele achou o máximo, até porque estava meio noite, então aquela luz vermelha, ele pôs o óculos. Uau, tia, que máximo, é tipo ciborgue, assim. O Ciclopes, né? Eles acham muito legal, muito legal. Não, a gente usa demais. Olha, tem uma pessoa perguntando aqui como é que a gente usa o laser na assadura. Acho que é a Ana Paula. Ana, a gente faz uma dose bem baixa, laser vermelho, varredura, geralmente 2 a 3 joules, bumbum inteiro, né? Fazendo varredura é suficiente. Passa uma pomadinha Power depois, né? Que ajuda, que penetra mais rápido. Exato. Bom, muito legal, Ana. Deixa eu ver um pouquinho aqui. A pessoa tá pedindo para deixar gravado, vai ficar, tá? Essa live. Tem a Thaís tá perguntando se a mama e o INIB você cobra um único atendimento ou se você faz um atendimento separado. Não sei qual é a sua experiência, Ana. A minha experiência, eu não sei se tem gente que faz diferente, mas eu sempre falo assim, eu não tô cobrando pelo clique do laser, eu tô cobrando pelo meu tempo. Então, meu valor de sessão é o mesmo se eu ficar 5 minutos ou se eu ficar 45. O que eu não faço, assim, mas acho que também nunca aconteceu, ninguém nunca pediu, mas do tipo, você chegar numa casa e começar a aplicar, faz ILIB no pai, na mãe, na avó, no vô, porque você vai acabar ficando 4 horas ali, aí eu não acho certo. Mas ninguém nunca pediu. Você assim, tem uma paciente por casa, né? Não, então o máximo que já aconteceu, que eu gosto de contar essa história porque eu adoro o bicho, de eu olhar para a cachorrinha, ver a cachorrinha mancando e falar assim, você me autorizaria a aplicar laser nela? Ela falou,
ela teve uma torção da pata e tal. E aí eu até brinco que depois essa mãe tava com o peito ótimo e ela continuava me chamando para fazer. E ela falava assim, agora você faz na Coca? Que era a cachorra. E a cachorra parou de mancar em uma semana, assim. Mas assim, por que que eu soube o que fazer na Coca? Porque a gente tem aquela aula maravilhosa que vocês dão para explicar que tipo de tecido, qual a dosimetria para esse tecido. Se a gente pensar só em protocolo friamente, né, Dai? Você não vai saber, você tem uma situação dessa, sei lá, a dor de ouvido da sua filha, você não vai saber o que fazer. Então, não adianta e hoje pegar um também, né, protocolo. Ana? Hoje, Ana, tem muitas empresas de laser no Brasil, tem muitos tipos de equipamentos, né? Tem cluster de luz, tem cluster de LED e lasers frequenciados, lasers contínuos. A gente tem que saber o que a gente está fazendo, né? Não o protocolo. Protocolo, se precisar, eu mando pelo e-mail, né? Ai, protocolo. Gente, não existe protocolo fechado, né? Na última WALT, eles discutiram sobre a laser terapia de precisão, né? Puxando um pouco da medicina de precisão, que você tem que olhar para aquela mama, qual é a coloração da mama, que fase da inflamação que a gente está vendo, né? Então, a dose, existe um protocolo básico? Sim, a gente sempre passa o protocolo básico, mas e se eu tiver que movimentar esse protocolo? Se eu tiver que adaptar? Se essa mama for muito grande, muito pequena, muito escura, muito clara, se essa lesão eu tenho que puxar o tecido, né? Então, tudo isso, e saber as doses inibitórias, quando que usa terapia fotodinâmica, como que usa, né? A associação do vermelho, do infra. Então, acho que tudo isso é importante saber, né? E a gente, claro que nos cursos a gente tenta ensinar o aluno a montar o seu próprio protocolo, e isso vai ser necessário. E às vezes, né, Ana, adaptar. Eu tô ali com um cachorrinho, mas peraí, eu fiz um curso de pós-parto, mas eu sei fazer no cachorrinho porque eu entendi qual é a ideia, né? Que é o que você deu de exemplo. Então é muito bacana. Tem alguém perguntando aqui valor de sessão, mas eu acho que isso é muito relativo de acordo com a cidade. Então, acho que isso é tão variável. A gente até discute no curso, né, Ana? A gente dá essa parte um pouquinho, fala um pouquinho de marketing, como vender, como oferecer. Mas é muito variável de acordo com a cidade, né? Então, quando eu morava em São Paulo era um valor, hoje em Sorocaba é bem menos do que isso, mas também aqui em Campinas também muda. É isso aí. E também, se a gente for pensar... E se a gente for pensar, gente, quanto custa o aleitamento? Olha, é uma coisa assim que não dá nem para imaginar. Quanto que custa você conseguir amamentar o seu filho com o seu próprio leite, né? Ou quanto custa uma lata de leite em pó? Né? Uma boa, R$40, na promoção 35, né? Então vamos multiplicar isso. Eu tive que fazer um complemento para os meninos quando eles nasceram. Depois o Oliver seguiu no leite só materno, mas eu tive que sempre complementar. 4 latas por semana, fácil, né? Sem falar, gente, nas alergias, nas consultas médicas. Então, eu acho que não tem preço, né? Você conseguir oferecer esse serviço para a mãe, para conseguir amamentar. Então, eu acho que aquelas que perguntam o valor, acho que não entenderam ainda do que elas estão buscando. Elas estão buscando aleitamento, amamentar o seu filho por 6 meses, 1 ano, de acordo com cada um, né? Então, é um trabalho, assim, maravilhoso. Eu acho que um dos trabalhos mais lindos que tem, eu acho, Ana, é você proporcionar uma mãe. Eu acho tão lindo. Quando eu consigo e eu tô junto com a mãe, eu choro junto com a mãe, né? Recentemente, até, eu tava com a Ana Paula, uma odontopediatra, a gente fez uma cirurgia de freio, frenectomia, a laser no bebezinho que não estava mamando. E a mãe tinha essa coisa, não, tudo bem, a gente vai fazer o freio, mas eu não tenho leite, ela falou. Eu falei, não, peraí, vamos fazer o freio, depois a gente conversa. Então eu fiz o freio no nenê, aí eu conversei com a mãe. Gente, quando eu apertei a mama dela, que esguichou aquele leite, eu falei, nossa, mas você tá com muito leite. Não, mas eu tô complementando, eu não posso ter muito leite, tá frouxo. Eu falei, não, vamos colocar esse nenê pra mamar. Gente, quando esse nenê, né, com aquela linguinha, claro que o laser dá uma anestesiada também, né? A gente tinha anestesiado o bebê, a gente sempre anestesia bebê mesmo para fazer cirurgia. Então ele fica sem dor no pós-operatório imediato. Quando ele abocanhou, começou a mamar e ouviu o golinho, né? O glup, glup,
aquela mãe começou a chorar, eu comecei a chorar, a Ana Paula começou a chorar, foi um chororô. E eu choro toda vez que uma mãe consegue amamentar. Eu acho assim, ser mãe é ser tão guerreiro, né, Ana? Assim, eu acho, eu até me emociono, porque, nossa, o Dia das Mães devia ser assim, devia ser feriado, né? Porque é um desafio ser mãe e a gente já começa a aprender a maternidade com esse desafio de amamentação, né? Então é uma. Teve algo que você Até me disse, Dai, emociono. assim, da gente saber que na verdade dói para amamentar e tudo mais. É assim, ao mesmo tempo que a gente quer evitar propagar essa ideia, a gente tem que pensar acima de tudo que não dá para romantizar. Né? Hoje, por exemplo, eu assisti uma Técnica, aula né? maravilhosa da Kelly Carvalho, que é minha amiga parceira, e eu adoro assistir a aula dela. E ela estava falando sobre a amamentação de gemelares, né? E ela falou assim: a primeira coisa é não romantizar. Não é simplesmente pôr 2 bebês no peito e pronto, entendeu? Então, quando a gente fala do aleitamento, a gente não quer trazer a ideia assim de é difícil e tal. Mas se você fizer uma pergunta, se você fizer uma enquete com as pessoas próximas, só com as suas amigas, você vai descobrir que a maioria não amamentou, que a maioria teve muita dificuldade, que a Porque é maioria técnica, né, Ana? Tem que ter técnica. tudo, tem que ter técnica, paciência, acolhimento, tudo, tem que ter tudo, né, Dai? E aí, não dá pra gente simplesmente romantizar e falar, amamentar é tão prazeroso, tá, o prazer chega, mas o início é um perrengue, e é para isso que a gente tá nessa assistência, né? Aí, Então, as é professoras em isso aí. aleitamento, elas precisam ficar cada vez mais conhecidas, e aí, enfim, dar esse suporte mesmo, assim. E, puxa vida, olha, tem um caso bem emblemático que eu tratei em 2018, que eu falei assim para ela: olha, o teu caso é fungo, assim, muito provavelmente é uma candidíase mamária. E seria viável que o seu médico te prescrevesse o tratamento. Eu sei o tratamento, eu conheço o protocolo, mas eu não posso falar porque não posso prescrever. E aí eu falei assim, de qualquer forma, eu vou tratando com o laser, através da terapia fotodinâmica. E aí ela virou para mim e falou assim, o meu médico falou que isso não existe, essa história de candidíase mamária não existe, não me prescreveu nada, ainda riu da minha cara, mas eu acredito em você, porque eu criei um vínculo com ela, né? E ela falou, se você disser que dá pra gente tratar no laser, a gente vai no laser. E foram 3 sessões de laser com terapia fotodinâmica e zerou a dor dela. Eu não podia garantir, porque às vezes esse fungo pega o ducto mamário e aí a gente precisa do Sim. tratamento sistêmico também. Mas eu fazia ILIB e eu fazia o PDT. E até hoje ela amamenta, ela é de uma cidade aqui pertinho de Sorocaba, foi uma das primeiras pessoas que eu atendi quando cheguei na cidade. E ela, até hoje, ela me manda mensagem no aniversário do bebê dizendo Olha que assim: legal. seguimos no aleitamento graças ao seu apoio, ao seu suporte. E eu fico muito feliz, porque se eu não tivesse o laser, eu não podia ter ajudado essa mulher. Eu não posso virar para ela e falar, compra tal, 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 tal. Eu não posso, né? Então eu olho e falo, putz, que alívio de ter tido a ferramenta, o PDT em mãos para poder ajudar. É muito legal. Aqui em casa rola uma afta, mãe, laser. Certeza. Vamos E embora. também, né, Ana, a terapia fotodinâmica é tão legal em Cândida que a gente faz no curso, né? A gente ensina a usar uma técnica que é um equipamento especial, que é um equipamento por fluorescência, ele chama Evince, da marca Mimiotics. E esse equipamento, na verdade, quando tem Cândida, a gente consegue ver a fluorescência da Cândida, então a gente consegue ver a Cândida na mama. E a gente consegue fazer a terapia fotodinâmica e depois testar se a gente conseguiu matar todas as cândidas na mama. Então, assim, para quem não acredita, é só fazer e ver, né? Então é muito bacana. A A técnica é gente fazia em simples. mim às vezes, né, Dai? Agora a gente pode fazer calejamento, né? Porque Agora tem que fazer calejamento, que vem aí uma menininha, né? Muito legal, uma Ana. menina. E olha só, uma coisa que o pessoal está perguntando aqui é o que tem que fazer para saber utilizar, né, a laser terapia. Na verdade, tem que fazer 2 cursos, né, Ana? O seu e o nosso. Tem que fazer o curso de Muito mais, aleitamento né? Tem que fazer o ou meu, o seu, o outros. nosso e não parar Todos, nunca todos. mais. É isso aí. Quanto mais curso a gente faz, mais a gente aprende, mais filosofias diferentes a gente vê, com certeza.
E tem que se capacitar, né? Eu acho que também uma coisa que ajuda a gente a ser consultora de aleitamento é ser mãe. É ter tido a experiência de ter tentado ou de ter conseguido amamentar. Eu, por exemplo, eu só consegui trabalhar com aleitamento depois. Né? Eu lembro que na faculdade a gente fazia vários atendimentos sociais nas favelas, a gente ia para Cananéia, pegava o barquinho e ia atender as comunidades. E eu lembro que eu sempre participava de um grupo que ensinava a fazer aleitamento. Então, nós juntávamos as grávidas, né? Fazia cuidados da boca da mamãe, cuidados do bebê e a gente abordava aleitamento. Esses dias eu encontrei os meus... Antigamente, como é que falava que a gente usava? Não era projetor, que tinha que fazer tipo uns slidezinhos que a gente tinha que fazer para projetar. E eu encontrei... como é que é o nome que a gente usava? Era... diapositivos a gente chamava, não era um projetor, você rodava lá para fazer a apresentação na parede. Bom, não, para projetar na parede. Esqueci o nome agora, se alguém quiser me lembrar. E esses dias eu estava fazendo uma faxina no meu escritório, encontrei os slidezinhos da aula de aleitamento. E eu lembrava que tinha uma foto de uma vaca e de uma vaquinha, né, de um bezerrinho, e de uma mãe. E a gente falava assim, olha, cada bicho com o seu leite apropriado, né? Então a gente tem que dar preferência para o leite materno, que é o leite que foi feito sob medida para um bebê, né? Sim. O negativo, isso mesmo. A Thaís está aqui. Obrigada, Thaís, pela participação. A Thaís Piton, lá da Bahia, né? A Thaís, pediatra, não. Ela é endodontista, né? Trabalha com laser, dá aula. Bom, então eu lembro que eu encontrei essa aula e falei, nossa, gente, olha, desde a época da faculdade, então que eu tô aqui, mas quando eu fui mãe, tive dificuldade em amamentar, tive as minhas doulas, né? E foi aí também que eu comecei a atender os pacientes. Eu estava já ainda de licença em casa, eu sempre conto essa história. E as minhas doulas começaram a ver o tanto que eu estava melhorando, tanto que eu não tinha tido fissura. Aí daí você não pode fazer isso, esse laser nas minhas outras clientes. Eu falei, não posso, só que tem que vir aqui em casa, que eu tô com 2. E aí na sala ficava todo mundo com o bebê conforto, os pais cuidando. Aí eu subia lá, eu moro no sobrado, subia para fazer o laser no quarto de hóspede. E eu fiz isso muitas e muitas pacientes. Eu fiz todo um book de fotografia, de experiência. Por isso que também a gente depois se animou a abrir o curso, né, Ana? E também a separar o curso do curso de feridas. Inclusive está acontecendo agora, aqui na outra sala, na sala da Laser, o curso de feridas, né? Que está sendo transmissão ao vivo aí, Brasil inteiro, 50 participantes. E semana que vem tem o nosso, né? Nosso curso aí, transmissão ao vivo, participação exclusiva de todos os alunos. A gente já está com as vagas encerradas, mas né, eu até conversei com a Joyce agora, não sei se a Joyce postou aqui. Quem quiser se inscrever até amanhã, quem participou da live e quiser se inscrever, a gente vai abrir essa sessão. Porque essa live era para vender o curso, né, Ana? Vender, divulgar o nosso trabalho, tirar dúvidas e reforçar a ideia aí. Mas tem vagas nos próximos, a gente tem outros cursos chegando aí, não se preocupem também, tá? Eu vou discordar parcialmente, assim, eu acho que quando a gente pensa na maternidade, né, e nas nossas vivências, isso traz, por exemplo, eu vejo alunas minhas que tiveram situações muito, muito, muito difíceis de aleitamento e elas querem muito se dedicar porque elas querem, através da experiência da outra mulher, elas querem elaborar suas próprias experiências. Mas, ao mesmo tempo, eu vou te dizer que eu trabalhei com aleitamento, o Bruno tem 8, faz 15 que eu tô na hora, então 7 anos da minha vida eu trabalhei com aleitamento sem ter amamentado. E o desejo, a empatia, né, dentro daquilo, assim, era muito forte para mim. Assim como no parto, acho que faz diferença quando a gente vive e tal, mas eu não acho que seja... Porque uma vez eu ouvi a seguinte frase, e para mim fez tanto sentido, ela falou assim, você não precisa ter vivido um abuso sexual para ter empatia por uma pessoa que viveu um abuso sexual, né? Senão a gente teria um número muito pequeno de pessoas que pudessem ajudar
Isso. Então, eu discordo parcialmente porque eu entrei nesse mundo materno-infantil por uma sublimação de um desejo materno, porque eu tinha um companheiro na época, meu primeiro marido, que não queria ser pai, e eu, canceriana, meu amor, eu tô no terceiro filho. Você acha que eu queria ser mãe? Então eu Claro. acabei entrando no mundo materno-infantil para sublimar esse desejo da maternidade que eu tinha que deixar guardadinho. E aí, no fim das contas, eu me encontrei muito na área e é óbvio, né? Depois que eu vivi a amamentação, eu falei, nunca mais julgarei uma expressão de dor, porque amamentar doeu Eu para acho que isso também é amamentar uma coisa que a primeiro. gente tem que conversar, né, Ana? Porque tem muitas mães que não querem amamentar. E tá tudo Também, bem, né? sim. Eu acho que a mulher aí, independente da sua decisão, a gente tem que apoiar. E aquelas Colher. que querem, a gente ajuda, né? É mais ou menos por aí. Muito legal. Sim, sem dúvida. Desde que a gente sinta que é uma decisão baseada em informação, né, Dai? Assim, consciente. Aí, Sim. óbvio, a gente só nos resta, até pelo nosso lado feminista e tudo mais, só nos resta apoiar e acolher essa mulher, né? Mas a mulher que se informa, ela vai falar, não, eu quero oferecer, a grande maioria, né? Eu quero oferecer o melhor para o meu filho, e a gente sabe que o leite materno é melhor do que qualquer outro leite. Mas é isso, tá? Nosso E não papel é só informar. nutricional, né, Ana? Emocional. É ou não é? Nossa, Total. muito legal, E muito para legal. E a sistema natureza é sábia, né? estomatognático, Como a natureza é maravilhosa. Agora, pensando na natureza, né, Ana, só para a gente concluir, a gente tem o romantismo que você falou antes. A mulher acha que vai ter o nenê e vai pro lugar e vai mamar. Ah, não, comigo não vai ter problema. O meu peito não vai doer. O meu peito não vai rachar. Ai, gente, nem começa assim, né? Já busca direto uma consultora que, se der certo, ótimo. Se não der, você tá no começo, você não vai traumatizar, né? Então, eu falo sempre às minhas ou amigas até assim que estão mesmo. grávidas, já procurem uma consultora de aleitamento, já comecem a aprender como é que faz. Tem que já entrar em contato, né? Os primeiros, lá no hospital ainda, já ter o aconselhamento. Eu acho que é muito importante. Até antes, né, Ana? Muito bom. Então, o que eu ia falar, na verdade, eu dou curso, há mais de 10 anos eu dou curso para pais, né? Curso de cuidados com o bebê, amamentação, de preparação para o pós-parto. E me lembro de uma vez ainda nos presenciais, quando a gente ainda fazia presencial. Aliás, vai ter muito em breve agora, na primeira semana de julho, a gente tem outro online, se tivermos gestantes ou pessoas dessa área, nesse momento de vida, aproveitem para se inscrever. E aí, assim, uma vez eu no curso presencial falei assim, olha, essas primeiras 2 horas a gente vai abordar basicamente a amamentação e um pouquinho dessa rotina, de como muda a dinâmica da casa. E aí um pai muito divertido virou e falou assim, nossa, mas o que tem para falar tanto assim de amamentação? Bebê nasce, pluga. Aí eu então te preparo. E quando eu terminei, ele fez assim: você poderia deixar o seu cartão comigo? Porque eu sinto que precisar. Porque no fim das contas, a gente não tem dúvida daquilo que a gente não conhece, né, Dai? E quando a gente conhece, a gente percebe que as dúvidas surgem e são muitas. Então, para as gestantes e os seus companheiros ou companheiras, é muito necessário informação. O preparar-se para amamentar não é passar bucha no peito, não é fazer Começa aqui, exercício né? para preparar mamilo, exatamente, não é nada disso, é aqui, é informação mesmo, porque lá naquele momento da apojadura, que o peito enche, se você não sabe o que fazer com aquilo, você pode, enfim, evoluir para uma mastite e abandonar a amamentação ali na primeira semana de vida, né? Então, informação é imprescindível. E aí a gente usa o laser para estimular linfonodo, diminuir esse edema todo, para diminuir essa dor. Então, tem muita coisa que a gente pode auxiliar. É muito prazeroso trabalhar nessa área, especialmente quando a gente Ai, muito vê legal. a superação. Muito bom, Ana. Bom, a gente está terminando aí o nosso tempo. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Os dentistas podem fazer sim o curso. Na verdade, o dentista ele está totalmente envolvido, né, nessa área. Mas é importante fazer tanto o curso de aleitamento quanto de laser terapia, né?
Obrigada, Ana Paula, pela sua... Né, fiz o curso de laser terapia no pós-parto, maravilhoso, gente, super indico. Obrigada aqui pelo seu depoimento. Saudações erechinenses, tem uma pessoa aqui lá da minha cidade, no Rio Grande do Sul. Um beijo grande no coração. Deixa eu ver o que mais. De que forma trabalhar com laser e aromaterapia no pós-parto, Ana? Você tem essa experiência? Você está trabalhando? Não, na verdade eu sempre aconselho que alguém que procure uma aromaterapeuta para os casos específicos, mas às vezes nos atendimentos presenciais, que não têm sido muitos, mas eu tenho usado os meus difusores e aí eu já percebo assim, dentro daquela conversa que eu faço anteriormente com essa mãe para entender o que eu estou indo ajudar, eu já percebo assim, qual é o estado emocional dela e tudo mais, e às vezes eu vou com o meu próprio difusor nesse processo, eu vou atender, porque eu não vou virar para essa mulher e falar, compre o óleo essencial tal, não tenho know-how para isso, né? Então eu vou de acordo com o pouco conhecimento que eu tenho mesmo. Mas é isso, assim, a gente não para de agregar conhecimento. Então, vamos fazer um curso de aromaterapia, por isso que eu falei assim, tem que fazer o meu, seu e todo, né? Porque a gente vai agregando, juntando e... Nossa, é maravilhoso. A aromaterapia, a acupuntura, a laser puntura, né? Tem outras. Na verdade, é quase que uma. Hoje em dia, as nossas abordagens de saúde devem ser integrativas, né, Ana? Acho que quanto mais a gente conseguir olhar aquela paciente como um todo, como uma forma holística, mais a gente ajuda, mais a gente cria empatia, né? E é muito legal tratar o ser humano, né? Não só tratar aquilo que você foi tratar a pessoa como um todo. Muito legal, Ana. Muito bom. Bom, alguma mensagem aí para quem está nos assistindo? Você quer deixar alguma mensagem final? Bom, primeiro pedir desculpas pelas perguntas não respondidas, que eu vi que foram muitas, mas, gente, é assim, ó. Teve gente que falou, mas qual o protocolo para calejamento, qual é o protocolo para tratar assadura de bebê e tal. E a gente não ia conseguir, até porque a gente nunca gosta de simplesmente falar o protocolo. A gente sempre fala sobre olhar, né? Tá, mas que mama é essa? Qual é a pigmentação dessa mama? Para a gente pensar nos protocolos. Então, acho que mais do que um recado é o convite. Não sei se a gente vai conseguir contemplar todas as interessadas no próximo curso do dia 30, mas a gente vai recebê-las em outro momento, com certeza. O legal do curso, não sei se todo mundo conhece a forma da laser de trabalhar, mas é que os cursos já têm as aulas gravadas e uma das aulas, que era a nossa aula presencial, ela passa então a ser online, ao vivo, para a gente discutir protocolo ao vivo, para a gente tirar dúvida ao vivo. Então, é um dia todo. E aí, o que é muito legal, que é o que eu falo para todas as minhas alunas que falam, Ana, mas onde eu compro o curso? Quando que vai ser o curso? Eu falo, o curso é agora. Você compra e começa a assistir a aula. E aí, a aula das dúvidas e tudo mais, dessas dicas, de quando a gente fala sobre como cobrar, como fazer o marketing e tudo mais, é a aula que, nesse caso, vai ser agora no dia 30 de junho. Mas se você não conseguir participar desse do dia 30, você pode começar a estudar agora para fazer o nosso de agosto. O próximo. Exatamente. Isso aí. Muito bem. Então, obrigada, Ana, pela sua participação. Foi muito legal. Eu sempre aprendo, né? Eu sempre falo para ti, eu sempre aprendo alguma coisa. E que todas as mamães que queiram amamentar, né, consigam, lutem, estudem, procurem ajuda, né? Não tem problema nenhum pedir ajuda. Pelo contrário, é uma profissão, né? A gente é profissionalizado isso. E é reconhecido, os médicos que estejam assistindo, que indiquem, né, a consultoria de amamentação e que seja o quanto antes, né, para essa mãe não experimentar essa fissura, essa dor, porque é uma dor que só quem sentiu realmente. E quem tem essa dor, a gente justifica que pare de amamentar, porque é absurdo, assim, é incomunal, né, assim, uma coisa horrorosa. Mas graças a Deus que a gente tem o laser, que a gente tem as consultoras de aleitamento. Né, Ana? Então, muito obrigada. Imagina. Pela sua participação. Eu que agradeço. Bom, gente, imensamente. Eu vou desligar aqui, vou encerrar nossa live, vai ficar gravada aqui no Insta. E se vocês puderem divulgar, né, essa live para mamães que queiram conhecer um pouquinho mais os benefícios ou para outros profissionais, tá bom, gente? E quem quiser entrar em contato com a gente, pode entrar aqui no direct, né, no Laser Cursos.
chama aqui a Joyce inclusive está aqui, pode nos mandar algum contato, que a gente manda o link só até amanhã, tá? Para o curso da semana que vem de laser terapia no pós-parto. E quem se inscrever para a semana que vem vai ter coisa para fazer no final de semana, que tem que assistir todo o módulo online antes do curso, para a gente chegar no curso, fazer os exercícios clínicos e aprender bastante. Tá bom, gente? Um grande beijo a todos, muita luz, né? E até a próxima live, na próxima quarta-feira, 5 da tarde. Toda quarta-feira, 5 da tarde, o Laser convida alguém, ou a gente discute, responde dúvidas sobre laser e laser terapia. Um grande beijo, gente. Até mais. Ai, obrigada. Beijo, pessoal. Valeu.